Exercício 49. Uma partícula se move ao longo do eixo x e sobre ela age uma força F de x que tem a direção do eixo x. Se, para um determinado valor de x, temos F de x maior que zero, então o sentido dessa força é igual ao sentido do eixo x. E se temos F de x menor que zero, então o sentido dessa força é oposto ao sentido do eixo x. O trabalho de f de x entre as posições x1 e x2 é w igual a integral de x1 e x2 de f de x dx. A novidade aqui em relação ao que a gente viu no texto é que, e nas aulas, é que agora nós temos a possibilidade de um trabalho negativo, se o f de x for negativo, tá certo? Claro que vai depender do sinal dele em todo o intervalo, mas digamos que no intervalo inteiro de x1 a x2 o f de x seja negativo, sendo que x2 é maior que x1, então o trabalho é negativo. O que deve ser algo familiar a você, tá? Se você estudou física do primeiro ano do ensino médio, não tem nada aqui de novidade, realmente. Calcule o trabalho da força elástica, FL igual a menos kx, que você deve conhecer também, tá? Se não conhece, dá uma olhadinha lá no livro de física do ensino médio. Calcule esse trabalho dessa força, o trabalho dessa força ao longo do deslocamento entre os pontos x igual a 0 e x igual a A, no item A, x igual a A e x igual a 0 no item B. Depois a gente vai para o item C, tá? Então vamos lá. No item A primeiro. Bom, W é a integral de x1 a x2, né? De f de x dx, ok. Nós vamos trocar o f de x por menos kx, então vai ficar menos kx dx, e o deslocamento de x igual a 0 a x igual a A. Então, o x1 é 0, x2 é A. Observe que de 0 a A, você tem um deslocamento no sentido do eixo x, mas a força é negativa. Significa o quê? Quando a gente tem uma força negativa, isso quer dizer que o sentido dessa força é oposto ao sentido do eixo x, certo? Então, nós temos, aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, menos k x2 sobre 2, de 0 a A, fica menos 1 meio de k ao quadrado. No item B, o que a gente muda são os limites de integração. Então, nós temos essa mesma igualdade inicial, integral de x1 a x2 de f de x dx, certo? Que dá, então, a integral, em vez de ser agora de 0 a A, é de A a 0. De A a 0 de menos kx dx. Pelo teorema fundamental do cálculo, ficamos com menos k x2 sobre 2, de A a 0, e dá, isto aqui para x igual a 0 dá 0, vou só colocar assim para enfatizar, tá? Menos, aí, isto aqui para x igual a menos k a2 sobre 2, que vai ficar então 1 meio de k a2. Tá aqui, resposta para o item A, para o item B. No item C, o que se pergunta é: os sinais do trabalho da força elástica nos itens A e B estão de acordo com o esperado? Bom, a resposta é sim. Porque se a gente fizer uma análise aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui do item C. Se a gente fizer uma análise aqui, ó, veja. Vamos colocar aqui o eixo X, tá? Para o item A e para o item B. No item A, a partícula vai de 0 a A. E no item B, a partícula vai de A a 0. Então, vamos imaginar a partícula aqui, numa certa posição. Ela está se movendo neste sentido. Então, digamos que isso aqui é um dx da partícula. E ela está sob a ação de uma força
apontando para a esquerda, porque aqui o f de x é menos kx, o x é positivo, né, de 0 a a, ou não negativo pelo menos, e a força aponta aqui para a esquerda, certo? A força elástica. Ora, se a partícula se move em um sentido, com a força atuando no sentido oposto, claro que essa partícula não estaria inicialmente parada, né? Se essa é a força única que age sobre essa partícula ela está sendo freada por essa força. Ela já tem uma certa velocidade e de 0 a ela está sendo freada por essa força, claro, né? Mas então você deve lembrar que quando, né, pela própria definição do trabalho, a gente cria essa imagem aqui na nossa mente, né? Você tem uma partícula se movendo no sentido, sob a ação de uma força no sentido oposto, o trabalho dessa força é negativo. Certo? E deu, né? Menos 1 meio de K2. Já aqui no item B, o que acontece? Vamos colocar aqui a partícula na mesma posição. Só que veja, o deslocamento é de A a 0. Então a partícula está se movendo para cá. Ó. Inverteu o sentido do dx. Mas a força permanece a mesma. Certo? Por quê? Porque f de x continua sendo menos kx nesse intervalo de A a 0. O x é não negativo, menos kx é negativo. Então a força aponta no sentido oposto ao do eixo x. Aí agora o que acontece? A partícula indo de A a 0, você tem o deslocamento dx e a força no mesmo sentido. Então o trabalho é positivo, e de fato foi. Então, os sinais do trabalho da força elástica nos itens A e B estão de acordo com o esperado? Sim.